Glória a Deus, igreja, pode assentar-se. Você que está aqui, sinta-se em sua casa. Você que está em casa, sinta-se aqui, porque o ambiente está maravilhoso. Pela manhã já tivemos uma celebração poderosa, consagrando o nosso ministério, consagrando o nosso trabalho. E eu falei pela manhã, né, Deus tem dado grandes e poderosas coisas para esta casa, para a sua vida, para a sua família, para a nossa comunidade chamada Ceifa. E uma delas, uma grande marca que sempre foi o Ministério de Louvor. Vocês concordam? Vocês participaram junto? Agora comando aqui do Josiel, mas Deus sempre levantou pessoas muito dedicadas para esse ministério. Então, às vezes, você quer vir na igreja simplesmente por causa do louvor, e isso não é errado, a menos que você pense que o louvor seja para você, porque nós já passamos uma fase que tinha pessoas querendo pedir música. Eu gosto muito daquela, mas essa não gosto muito não. E a minha resposta como pastor sempre é um pouco dura. Falei, que bom, querido, que você não gostou, porque não era para você, é para aquele que vive e reina, é para o Senhor. Por isso a gente procura dar o melhor, e a gente buscando dar o melhor, porque esta casa, vamos buscar os melhores dessa cidade, vamos buscar aqueles que precisam ser influenciados, aqueles que gostam de conforto, mas também gostam de excelência, e precisam encontrar Deus nisso. E você tem isso, através da sua casa e do Filho de Deus que habita em você. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos avançar em excelência em tudo que nós fazemos, em nome de Jesus. Esse é o ano do sobrenatural. Desafios vão vir grandiosos. Você vai ficar com medo, porque eu já estou. E a hora que você receber o comando, fala assim, não, pastor, pirou de vez. Lembre-se que eu estou aqui representando aquilo que Deus quer que nós façamos, aquilo que Deus quer para a nossa casa, para a nossa igreja, e consequentemente para a sua vida, para a sua família. E Deus nunca vai pedir nada que Ele não tenha te dado, ou que esteja planejando transbordar sobre a sua vida. Por isso nós passamos um mês consagrando nossa vida, consagrando nossa família, consagrando o nosso ministério hoje, consagrando nossas finanças. E essa bênção se estende a todos aqueles que tomarem posse dela e viver essa prática, em nome de Jesus. Amém. Quem foi levantado na sua vida? Esse é o motivo da nossa adoração e nesta noite da nossa consagração. Então, consagração, só relembrando, significa dedicar algo a alguém, no nosso caso para o nosso Deus. Quando a pessoa ela é dedicada, ela é consagrada ao Senhor, para o louvor e o trabalho de Deus. Esse é o propósito da sua vida. Todo cristão deve consagrar a sua vida, todo cristão deve consagrar sua família e se dedicar a ela, que é o seu primeiro ministério. Todo cristão deve consagrar suas finanças, consagrar, no caso hoje, aquilo que você faz. Porque quando fala ministério, peraí, pastor, mas eu não trabalho na igreja, Bolsonaro não me chamou para ser ministro de nada, então eu não sou ministro. Você vai entender isso hoje em nome de Jesus. Mas a Bíblia diz para nós nos consagrarmos, está lá em Levíticos capítulo 20, a partir do verso 7, diz assim: consagrem-se, porém, e sejam santos. Vem uma ordem junto, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, obedeça os meus mandamentos, porque eu, Senhor, sou o Deus de vocês, obedeça os meus mandamentos, os meus decretos, e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica. E tem uma versão NTLH que eu gosto muito também, que diz assim: dediquem-se completamente a mim e sejam santos, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Uau! Obedeçam às minhas leis, eu sou o Senhor, e eu separei dos outros povos para que vocês sejam somente meus. Deus quer propriedade exclusiva, Ele quer exclusividade na sua vida. Eu perguntei de manhã, eu vou perguntar de novo: quem é casado aqui? Levanta a mão, só os que são casados. Tem bastante mão abaixada. Quem está encalhado? Quem está solteiro, está na pista, está querendo casar. Alguns estão querendo casar, outros estão nessa condição e nem querem, né? Só para você ter uma ideia. Mas aos casados, fazendo uma comparação com esse texto,
Quanto de fidelidade você quer do seu cônjuge? 99% tá bom? 50%? Eu não preciso nem fazer essa pesquisa que eu já sei. Você não aceita menos que 100%. E aí esse Deus que fez aliança, que deu o seu filho, que instituiu leis, que moveu o mundo para que você viesse nele, ele quer esse tipo de relacionamento, para que você seja somente dele, é o que o texto está dizendo, propriedade dele. Por isso você é servo, você vai entender isso. Então nosso trabalho, nosso ministério, isso é muito antigo fazer essa consagração. Os reis eram consagrados, profetas, líderes. E nós cantamos, né, que o nosso Deus é poderoso, Ele é maravilhoso. Ao Senhor Jesus e meu rei. Quando nós falamos reis, e os reis eram consagrados, às vezes você confunde isso, porque nós vivemos numa democracia, e você na democracia pensa que você pode fazer tudo que você quer. Pelo menos é o que ela diz, mas na prática a gente sabe que não. Então quando você tem um rei, é a vontade dele que importa. Mas quando tem um rei tirano, e você vê isso nos filmes, onde há um castelo e um rei que abusa, tem aqueles que não querem participar e não querem fazer parte disso. E esses são chamados de rebeldes. E a mídia, e junto com as artes, coloca de uma forma que você fica torcendo para os rebeldes, por conta da injustiça. Só que esse rei, no reino do Senhor, os que são condenados, que você não deve torcer, são os rebeldes. Porque os que são promovidos, os que consagram a sua vida e vivem uma vida reta, esses são promovidos, esses são servos. Rebelde no reino de Deus não pode ser o mesmo que a gente vê nos filmes. Aí quando nós falamos o Senhor nosso Deus, nosso Rei, Ele tem a primazia, Ele deve ter o primeiro lugar na sua vida. Você deve saber qual que é a vontade dEle para você, como servo. E o próprio Jesus falou: eu não chamo mais vocês de servo, nem de súdito, mas vocês são amigos. Deus te vê como filho. Glória a Deus. Você pode dizer amém para essa palavra? Então todo cristão é chamado para ser consagrado, para se consagrar a Deus. Paulo fala sobre isso, dá algumas instruções, muitas instruções no Novo Testamento, e muitas delas muito práticas. E os pastores, discipuladores, líderes também fazem isso. Eu faço muito, às vezes de púlpito, às vezes pessoalmente, isso que Paulo está fazendo. Ele dá as instruções, em 1 Coríntios capítulo 7, no verso 35, diz assim: estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, para lhes impor restrições, mas para que possam viver de maneira correta e em plena consagração ao Senhor. Está entendendo? Então às vezes você recebe um comando do seu líder, do seu pastor, de alguma autoridade, fala: não, eu acho que não é bem assim não. Não é isso que eu pensei, não é isso que eu quero. Porque algumas coisas têm restrições, sim. E quem leva uma vida consagrada precisa levar uma vida de restrições. Porque algumas coisas que é bom para outras pessoas, para você não é. Porque você se consagrou. Simplesmente por isso. Porque você precisa ser exemplo. Aqueles que creem em Jesus não podem viver mais sob a influência do pecado. Quando você entrega a sua vida na sua conversão, na sua oração de entrega, a sua vida é consagrada. Consagrada a quem? A Deus. A gente recebe o Senhor Jesus como o único, suficiente, Salvador, maravilha, mas também Senhor. Se Ele é Senhor, Ele é nosso Rei, e aí é a vontade dEle, não mais a nossa. Mas a vontade dEle, pastor, vai me deixar constrangido em algumas coisas. Vai mesmo, eu sou prova viva, e poderia contar muitas coisas que Ele pede para fazer, que você fala assim: tem certeza, Deus? Aí o coração obediente tem que falar mais alto do que a vontade, porque Ele é o Rei. Mas a palavra diz que a vontade dEle é boa, é perfeita, é agradável, mas a gente não acredita.
Porque às vezes não é bom para nós, mas vai ser bom para o reino, vai ser bom para ele. Estão entendendo? Atos capítulo 2, versículo 38. Diz assim: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para receber o quê? Perdão dos seus pecados. E receberão junto com isso o dom do Espírito Santo. Por isso que na nossa conversão, quando entregamos nossa vida ao Senhor, nós consagramos essa vida a Ele. Então nós precisamos, não só precisamos, nós podemos e devemos consagrar a nossa vida ao Senhor, a nossa família, nossas finanças, como fizemos. E hoje queremos fazer isso com o nosso trabalho, com o ministério que o Senhor te deu. Isso tem a ver com mordomia. O que é mordomia? Até a palavra mordomia, para o brasileiro, ela é complicada. Quando você vê alguém descansando, está deitado numa rede, fulano está na mordomia. Fala, não, ele está descansando, às vezes merecidamente, às vezes vagabundalmente, mas está lá. Porque mordomia é outro sentido. Mordomia é justamente ao contrário, é trabalhar, é ser mordomo, é cuidar daquilo que não é seu, mas está a seus cuidados. Quer ver uma coisa? Eu ganhei no último ano e meio 2 carros. Um dos homens de honra dessa casa. Tem homem aqui, não? É isso aí, muito obrigado mais uma vez. Ganhei um carro top desses homens. E recentemente ganhei outro. E eu cuido deles como muito preciosos. E se Deus falar para mim que é para ofertar um deles para você, eu vou obedecer. Agora eu estou vendo todo mundo. Isso é mordomia. Pastor, mas Deus não está falando com você. Você quer que Deus fale a teu favor? Comece a orar, comece a buscar. Fala assim, Deus, eu quero aquele carro que está na mão do pastor. E ele disse que vai dar quando o Senhor der o comando. Então dá o comando para ele. E se ele falar comigo e comprovar, você vai receber. Tenha certeza disso. Amém. Eu já falei de puto que eu queria semear um carro zero. Todo mundo ficou olhando. Falei, mas isso você não tem? Mas você consegue semear o que não tem? Só no reino de Deus. Ele te dá a possibilidade disso. É assim, queridos. Mordomia. Ah, pastor, mas a sua vida é diferente. Por quê? Porque eu consagrei, quero fazer do jeito que Deus está falando, obedecendo o máximo possível, e Ele vai te colocando em lugares melhor. Ele vai te colocando. Quer ver uma coisa? 1900 e não interessa, 85 mais ou menos, eu era atleta, né? Pesava 75 quilos, jogava basquete. E por que eu fui jogar basquete? Porque o treinador, o professor olhou assim e falou, chama aquele cara lá, que eu era o mais alto da escola, mas não sabia pegar na bola. Ele falou assim, eu vou treinar você, porque lá em cima, quando você pular, ninguém toma a bola de você. E me colocou na posição de pivô. E ninguém pegava a bola mesmo, sempre eu chegava primeiro, mas depois não sabia o que fazer com ela. Então ele me treinou para isso. E ele me treinando, eu fui para jogos abertos, ganhei medalha, aprendi a jogar, e eu fui sendo promovido. De repente descobriram que só tinha uma pessoa mais alta do que eu, naquela idade, naquele tempo em Foz. E eu ganhei uma bolsa de estudo para estudar no Anglo-Americano, no tempo que o Floresta era o clube top. Então eu fui elevado lá, porque alguém me treinou. Então quando você é fiel no pouco, Deus vai te colocando sobre o muito. É esse que acontece no reino. Quando você se dedica, quando você faz aquilo que você se consagrou. E como é que a consagração é feita? Através de uma entrega genuína, de uma oração, da qual nós vamos fazer hoje, mais uma vez, em nome de Jesus. Então o chamado de Cristo vai sempre nos separar para sermos e servirmos ao Senhor, conforme o comando de Deus, através do Espírito Santo. Seus dons, seus talentos vão aflorar, para você fazer o seu melhor para Deus. E isso não é só dentro da igreja, isso é para toda a sociedade, nas áreas de influência de que você age na sociedade, naquilo que você tem como profissão, naquilo que você tem habilidade de fazer. Você precisa fazer o melhor e fazer como para o Senhor, porque esse é teu trabalho. Então nós precisamos consagrar
tudo aquilo que é consagrado, é dedicado para servir ao Senhor, aos seus princípios, para honrar o seu nome, para santificar o seu nome, para edificar a sua igreja, realizando a obra que o Senhor nos deu. Então não é qualquer coisa, não é pouca coisa, não é algo de que é feito de qualquer forma, é algo muito profundo, que precisamos de uma intimidade com Deus como nunca. Então a consagração de alguém, ela não acontece de forma automática também. Estou aqui na igreja e as coisas vão acontecer. Não, você precisa se esforçar e buscar fazer isso. No reino de Deus é diferente do reino natural. Aqui no natural você cria um ambiente para as crianças e elas vão crescendo. Você vai ensinando, você vai alimentando e ela cresce. Você não precisa dar ordem para a criança, está na hora de você crescer, e cresce aí. Agora, no reino de Deus não, se você para de buscar, se você para de aprender, você para de crescer. Por isso tem alguns que parecem gigantes espirituais, e outros parecem uns anões espirituais, que nunca saem do lugar. Então, essa consagração é feita através da oração. E quando consagramos, queridos, parece que é algo místico. Já viu falar? Não, consagrei tal instrumento para o Senhor. Só vai sair música que adore ao Senhor. Ótimo, perfeito. Mas daí lá algum dia esquece, alguém pega e toca um sertanejo no violão. Pronto, estragou a consagração. Consagrando coisas. O chofar, por exemplo. Eu toquei o chofar no começo, toquei na abertura. Não, é um instrumento sagrado, tem que ter um dom, tem que ter um chamado, né? E quando chegou aqui na igreja não podia nem colocar a mão porque o instrumento era sagrado. Eu falei, e o resto do animal que estava ligado nele foi para onde? Morreu, apodreceu, provavelmente fizeram um churrasco dele. Eu falei, só o chifre ficou sagrado? Então não são coisas, são as pessoas. Porque um belo dia eu fui fazer uma faxina e aqueles que idolatravam o chofar tinham saído da igreja. E deixaram o chofar jogado lá atrás. E eu comecei a soprar ele, a limpar ele. Falei, era tão sagrado, agora virou casa de inseto. O que aconteceu? E ele sozinho não serve para nada. Precisa de alguém, um fôlego, para que ele cumpra o seu propósito. Aliás, shofar é uma palavra hebraica que significa beleza de Deus. Uau, tremendo, né? Muitas pessoas ficam confusas com isso. Não, eu consagrei agora, né? Vai vir algo especial, algo mágico sobre aquilo, e isso não é verdade. Prova disso é que nós consagramos as nossas crianças, consagramos nossos filhos a Jesus. E se nós consagramos eles, mas não zelarmos, não educarmos, não direcionarmos, não formar o caráter dele, ensinar o caminho que ele deve andar, vai dar ruim. Fazendo tudo isso ainda pode dar ruim, porque ele pode usar do livre-arbítrio. Mas nós como pais precisamos nos apegar à palavra que diz, ensina a criança o caminho que ela deve andar. E ainda quando for velho, quando ela crescer, quando ela entender, ela não vai se desviar. Nós precisamos tomar posse. Eu sou resultado dessa palavra. Então nós precisamos acreditar nisso. Mas eu consagrei, está tudo certo, agora é ele que se vire. Não é assim. Nós vemos na Bíblia, por exemplo, falando ainda de consagração, dando esse mau exemplo, vamos dizer assim, a vida de Sansão. Quando fala Sansão, você já lembra da Dalila, tem muitos filmes sobre isso, mas ele foi consagrado, o voto nazireu. O que era esse voto? Ele não podia tomar bebida forte, ele não podia cortar o cabelo, e ele não podia tocar em carne morta. Ele não podia tocar em nada disso. Em gente morta, ele não podia chegar em velório, porque ele podia correr o risco. Porque se ele fizesse uma dessas coisas, quebraria o voto. Preste atenção nisso. De repente você já conhece a história, com certeza. Você sabe até o final. Mas porque ele relativizou a consagração, ele brincou com o dom que Deus deu, ele conseguiu abreviar a sua vida, abreviar o seu ministério. E o pior, não deixou nenhum legado. Não deu continuidade que Deus queria. Deus queria aniquilar os inimigos com a vida dele, só que não pôde usar, ele fez alianças com o inimigo. Mas aonde que Sansão caiu?
Ah, Dalila enganou ele. A gente põe sempre a culpa na mulher, porque é fácil, né? Sempre botar a culpa na mulher. Ela enganou ele e aí aconteceu tudo aquilo, cortou o cabelo e ele perdeu. Eu falei, não. O negócio está um pouco antes. Está bem antes. A Bíblia fala que certo dia ele vinha passando no lugar e um leão atacou. E ele tinha uma força sobrenatural. Ele pegou, a Bíblia diz, pegou o leão. Lá em Juízes você vai ver a história de Sansão. Leia lá na Bíblia. Ele pegou o leão, abriu a sua boca, rasgou o leão no meio. Será que tinha força? Imagina como que era o físico desse homem. Só sabemos que ele tinha uma força sobrenatural. E ele jogou o leão lá. Depois, certo dia, ele estava vindo e falou, vou lá olhar a carcaça do leão. E os pais estavam juntos, ele mandou os pais ir para frente. E ele chegou lá na carcaça do leão, o que tinha? Uma colmeia de mel. As abelhas fizeram a casa dentro do leão. E ele fez o quê? Pegou aquele mel e comeu. E ali ele quebrou o voto. Porque ele tocou na carcaça do leão. Tocou em coisa morta. Ali que se quebrou. Pastor, você está querendo dizer que é pecado comer mel? Presta atenção na história. Qualquer outro que chegasse lá podia comer do mel e se esbaldar, mas como ele era consagrado, para ele não podia. Qualquer um pode tomar bebidinha, fumar, arguilha e não sei o que, e postar na rede social, mas para você que é consagrado, não. Isso acaba com o seu testemunho, acaba com o seu ministério, com a sua reputação. Mas Deus é maior, a Bíblia não diz que isso é proibido. A Bíblia não diz tanta coisa que você não deve fazer e você sabe que não deve fazer. E ele comeu aquele mel e a coisa começou a ficar ruim. Escolheram uma mulher para ele, quando ele chegou lá para tomar posse, deram a mulher para outro. Ele ficou irritado, o cara era muito forte, botou fogo na plantação e chamou todo mundo para o braço. Quem que ia encarar? E a coisa começou a ficar ruim. Ele falou, quer saber? Eu vou atrás de outras coisas. Aí ele tomou bebida forte. Sabe o que ele deveria fazer, queridos? Quando ele quebrou o voto, e é por isso que todo ano a gente faz a semana, o mês de consagração, volta lá no sacerdote, se arrepende e fala, eu quebrei o voto nazireu. O que o sacerdote ia fazer? Ia zerar, ia começar tudo de novo. Vem cá, meu filho, rapa o cabelo dele, daqui para frente, ora, consagra de novo, zera tudo e começa outra vez. Mas ele escondeu isso e a coisa foi ficando ruim, ficando ruim. Então quando os inimigos raspam o cabelo dele, é tudo aquilo que ele não queria fazer diante do sacerdote, fazer diante de Deus, fazer a coisa certa. Você não faz a coisa certa diante de Deus, o inimigo vai fazer com que você faça. E vai te humilhar. E vai fazer você perder. Pela misericórdia de Deus, Deus o atendeu e ainda ele conseguiu cumprir parte do propósito. Mas o final dele foi ruim. Fraco, sem louvor nenhum, cego, humilhado pelo inimigo, sofrendo dores que você não suportaria. Então ser consagrado não é brincadeira. O que é, todo mundo faz. Se tua mãe cansou de falar isso, você não é todo mundo, então não é para você. Ah, pai, por que fulano pode fazer e ir em tal lugar e eu não? Eu falei, porque você não mora, eles não moram nessa casa, porque senão não ia. Nós precisamos ser radicais com o pecado. Não tem como servir a dois senhores. Não tem como ser amiguinho do mundo e servir a Deus. Por isso nós consagramos. Então nós precisamos consagrar diante do Senhor, servir a Deus com responsabilidade. Mas tem que ser reto nos caminhos dele. Senão a consagração não vale nada. Pastor, e pessoas que consagram o inimigo, fez voto ao pai não sei o que, ao santo não sei das quantas. Isso é muito fácil. Nenhuma consagração ao diabo é mais poderosa que a consagração ao nosso Deus. Amém. Ah, mas se eu me consagrar ao Senhor agora, o inimigo aquele lá que eu fiz o pacto vai querer me matar. Falei, então, deixa eu te dar uma notícia. Ele só não te matou ainda porque ele não pode. Porque o chefe dele, a Bíblia já fala aqui que ele veio fazer: matar, roubar, destruir. E se ele não fez na sua vida é porque ele não tem autorização de Deus para isso.
Então ainda dá tempo para nós. E nós vamos consagrar ministério. É bem interessante, né? A palavra ministério está colocada em alta. É um status. O ministro de louvor, ministro da palavra, o ministro fulano de tal, das minas de energia, da agricultura. Mas a palavra ministro, né? Por isso que parece estranho ter todo esse glamour em volta da palavra ministro, porque ministrar ou ministro vem da palavra do latim que significa menos. E esse menos, ou se diz minus, essa palavra se faz o superlativo minor, e de menor se faz minister. Ou seja, ministro significa servo, criado, ajudante. Então, no sentido amplo, é um servo, um sacerdote de Deus, um ministro da palavra, ou seja, um servo da palavra. Então, a palavra ministro significa ser servo, ser escravo, significa servir. Então, ministro que não serve para ministrar. Vou falar de novo: ministro que não serve para ministrar. É o que a etimologia da palavra está dizendo para nós. Então, o poder dos ministros está em servir aos outros, a cumprir esse papel de servir a outros. Então, às vezes aquilo que parece muito chique, né, o ministro, porque se você anunciar, né, o servo, né, o escravo vai vir aqui pregar a palavra, daí a gente vai falar: não, prega aí, escravo, nós estamos mandando de você. Mas quando fala ministro, vem aquele glamour, né? E tem um ditado que diz: quem não vive para servir, não serve para viver. Uau! Repete isso comigo: quem não vive para servir, não serve para viver. Isso é em todos os lugares. Você consegue trabalhar lá onde você trabalha sem servir as pessoas? Abraçar a missão daquela empresa? No reino de Deus é a mesma coisa. E com isso eu quero indicar um livro que tem em PDF, já me mandaram de manhã. Eu perguntei, talvez tenha até já esse livro, você baixa ele, não precisa nem comprá-lo mais. Ele já é bem antigo, de Charles Swindoll. O nome do livro é uma pergunta, 2 perguntas. Eu, um servo? Você está brincando? Esse é o nome do livro. Eu, um servo, você está brincando? Procure lá, você pode baixar em PDF. Leia esse livro. Ele transformou a minha vida no servir para o reino, no servir minha família, no servir aonde eu estiver. Porque você vai entender que você serve a algo maior, você serve a Deus, você não faz pelas pessoas. Se vir recompensas pelas pessoas é um bônus, mas se não vir, vamos continuar fazendo. E eu posso dizer, queridos, como pastor dessa casa, como pastor dessa igreja, que eu tenho muito mais motivos para parar de fazer do que para fazer. Porque às vezes parece que a gente está enxugando gelo. Você ensina, e a camarada vai lá e faz do jeito dele, e faz errado, e depois quer que você abençoe, que ore, e que dá um jeito para consertar. E as coisas não funcionam assim. Os princípios de Deus valem para todos. Agora você imagina se esse livro fosse assim: eu, o ministro, você está brincando? Opa, ministro eu quero ser. Agora eu, um servo? Espera aí, eu, um servo, você está brincando? Porque às vezes a gente se acha demais, né? Glória a mim, louvado seja eu já estudei, eu busquei, eu me formei, eu vim de uma família tal. A gente se acha e fala: não, ser servo? Vão me humilhar, vão me pisar. Eu não quero ser escravo, eu não quero fazer o que os outros querem. Mas daí eu quero que Jesus seja meu rei. Por isso precisamos consagrar e fazer tudo como para Ele. A mesma palavra do latim é ministerium, designa o ofício do servo. Então o ministro tem um ministério. Então ministro significa servo, escravo, assistente, sacerdote. Então o ministério e o serviço que é prestado a Deus, ele, na igreja e em todos os lugares, ele precisa caminhar junto. O ministério, a dedicação do ministro, ele anda de mãos dadas. E como que a gente entende isso de forma mais profunda? Romanos capítulo 12, Paulo dando instrução novamente. Romanos capítulo 12, a partir do verso 3.
Por isso, ele dá um monte de instrução. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, amém? Formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Mas faça isso para o Senhor. Esse é o grande segredo. Glória a Deus por isso. Então há muitos ministérios, e dentro da igreja, falando ministério eclesiástico, porque nós como comunidade atuamos em todas as áreas da sociedade. Na nossa família é uma delas, na igreja é mais uma. E dentro da igreja, Efésios capítulo 4, no versículo 11, fala dos ministérios que tem dentro da igreja. O texto diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim, ou seja, com o propósito de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, para que o corpo de Cristo cresça. E quem é o corpo de Cristo senão a igreja? Então todos nós somos apóstolos, todos somos profetas, todos somos evangelistas, todos somos pastores ou mestres? É lógico que não, mas precisamos agir, interagir em todas as áreas. Você não é economista, mas você precisa administrar seu dinheiro. Você não é médico, mas você sabe alguns remédios que pode tomar ou não. Que tem um ditado no Brasil que de médico e de louco todo mundo tem um pouco. Não é verdade? Então, por que tem esses dons específicos dentro da igreja? Para que a igreja seja treinada em todas essas áreas. Vamos chamar o evangelista, que eu preciso que ele fale de Jesus para essa pessoa. Não, ele vai nos ensinar a melhor forma de evangelizar, de abordar, de trazer a palavra para a pessoa entender. Você falar assim: eu te amo. E Jesus também. Pronto, evangelizou. Jesus também. Quer ver algo muito impactante do evangelismo? Fala para a pessoa: estou orando por você. Ela vai levar um choque. Estou orando por você. Eu falei: mas o que você está falando de orando para quem, do que? Pronto, já quebrou o gelo. Se a pessoa for curiosa, ela vai querer saber. E lógico, queridos, isso dentro da igreja, mas fora da igreja, aquilo que eles chamam de coaches, né? Que são especialistas em algumas áreas. Eles devem ser treinados nisso também. Mas a igreja tem o dever de treinar e mostrar os princípios da palavra para atuar em todas as áreas da sociedade, para que você seja o cristão que exerça o seu ministério, o seu serviço, esteja a serviço do reino de Deus, fazendo um serviço que agrade ao Senhor. É assim que a Bíblia está trazendo. Mas a igreja tem um ministério que esse é para todos. A Bíblia traz isso. O ministério que todos devem atuar, é o mais importante da igreja. É indiscutivelmente, indiscriminadamente você pode fazer parte. Não se faz acepção de pessoas, porque também é um mandamento. Todos devem trabalhar nesse ministério. E esse ministério está escrito lá em Mateus capítulo 28, no versículo 19. Portanto, Jesus está falando, já que ele fez tudo o que precisava fazer, ele te dá um comando: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Então a ênfase aqui não é no id, porque alguns estão indo, mas não estão fazendo discípulos. Estão indo achando que está fazendo, mas não está. Estão indo para tantos lugares, mas não está fazendo. Então a palavra, a ênfase aqui está no fazer. Por isso consagrando o nosso serviço, por isso consagrando o nosso ministério, porque fazer discípulos é um trabalho muito, muito árduo. Você não consegue fazer isso sozinho. Primeiro que você não faz para você, são discípulos de Jesus. Então você vai fazer algo que precisa ser reconstruído pelo próprio Deus. Lá em Mateus capítulo 4, Marcos capítulo 1, Jesus fala assim: siga-me e eu os farei pescadores de homens. Jesus não está falando, venha pescar comigo, mas ele diz, farei. Então a ênfase é no fazer. E lógico, ele deu exemplo, ele fez junto. Então Jesus não disse, venha comigo, que vocês vão pescar comigo. Não, ele vai ensinar a fazer. Ele falou, vou trabalhar muito na sua vida. Foram 3 anos de dedicação na vida daqueles homens, para tornar eles discípulos, que depois se tornaram apóstolos, quando eles estavam cheios de Jesus, cheios da palavra de Deus. Então Jesus chamou primeiramente para que estivesse com ele, para que aqueles homens estivessem com ele, e depois permanecessem naquela posição. E aqueles que não levaram a sério a consagração, você sabe já o resultado, você sabe o que deu. Então já tinha dentro dele o que deveria fazer, já está dentro do discípulo aquilo que ele precisa fazer, a fome, a sede de Deus. Fazer um discípulo é um trabalho árduo, de construção, ou pior, de reconstrução, de pôr fundamentos em cima de coisas que já está lá. E se você alguma vez fez reforma em algum lugar, você sabe o que eu estou falando. É muito melhor dar vontade de quebrar tudo e fazer de novo, do que reconstruir. Tira a parede, derruba, coloca. O pedreiro tem que ser muito bom, o construtor tem que ser muito bom, para ele saber o que está fazendo. Porque você chega naquela bagunça e fala, meu Deus, o que é isso? Mas depois da casa feita, reconstruída, pintada, cheirosa, fala, uau, valeu a pena. Mas quantas caçambas de entulho foi tirada? Entulhos como o mel que Sansão comeu. Meu Deus, pastor, mas mel? Falei, ali derrubou, porque não houve arrependimento, porque a consagração era uma coisa séria, é uma coisa muito séria. As coisas vêm erradas, e para refazer, às vezes tem que destruir. Nós precisamos entender isso. Formar discípulo é o maior ministério de todos, começa dentro da nossa casa. É um chamado para todos. Esse é um ministério top. Pastor, como que eu sei que eu estou fazendo a coisa errada? Algumas coisas na nossa vida é fácil identificar, porque mesmo que você não leu toda a Bíblia, mesmo que você não aprendeu todos os princípios, não, eu acho que para fazer isso eu tenho que entrar num curso teológico, aprender mais de Deus. Engano. Às vezes isso até atrapalha, porque você começa a se dedicar, se aprofundar, e se aprofunda tanto que depois não consegue voltar. Então como que eu sei se eu estou fazendo errado? É simples. Quando a gente faz a coisa certa, a gente quer que seja engrandecido, a gente quer mostrar para os outros, a gente quer multiplicar isso. Quando a coisa é errada, a gente quer esconder, a gente tem vergonha. Então dentro de você já tem lá uma luzinha que acende quando está certo e quando está errado. Já Deus colocou esse instinto. Então, para exercer esse ministério em nome de Jesus, aquilo que você está fazendo dentro da igreja, eu amo o louvor, eu amo estar na porta, eu amo dançar, eu amo o teatro, eu amo pregar a palavra. Você pode fazer tudo isso, mas faça discípulos. Exerça esse ministério.
Eu gosto da economia, eu gosto de estar no governo, da política. Você pode ser isso, mas faça discípulo. Eu gosto da área da comunicação. Tem pessoas nessa igreja que literalmente é show de bola na comunicação, né, Bruno? Mas faça discípulos. Viva o seu chamado, mas responda o chamado de Deus. Por que você é atraído a isso? Porque Deus te deu dom, te deu talento para isso. E isso tem a ver com o seu ministério. Porque a gente é atraído. Tem alguém aqui que sonha em ser um médico, cirurgião algum dia? Ninguém? Eu ia orar para que você fosse. A Fabiana. Você consegue se imaginar abrindo alguém? Pela manhã eu compartilhei isso. Eu quando eu era mais jovem, eu já fui pequeno, quando eu era pequeno, uma vez deu problema no relógio de corda da minha mãe e eu desmontei para arrumar. Nunca mais prestou. Aí comecinho dos anos 80 eu ganhei um carro que era eletrônico. Você apertava o botão, um carro movido a pilha, você apertava o botão, ele dava as direção, um carrinho da Estrela. Parou de funcionar, eu fui tentar arrumar ele. Abri aquilo, nunca mais prestou. Mas daí eu cresci, fui aprendendo algumas coisas. E quando eu comprei meu primeiro carro, um certo dia o carro estragou. Liguei para o mecânico, né, um mecânico conhecido na cidade, hoje já não atua mais. Liguei para ele, ele falou: não, tranquilo, isso aí é só uma troca de anéis. E quanto custa? Vai ficar tanto. Eu falei: não posso pagar isso. Eu tinha que pagar o carro. Aí, se é a troca de anéis, falei: eu vou achar esses anéis. Simples, o carro era meu. Coloquei o carro lá no fundo e a ideia até que foi boa. Fui colocando na sequência. Tudo que eu fui tirando do motor do carro. Na minha cabeça assim, eu vou desmontando, a hora que eu achar os anéis, eu vou na loja, pego um anel novo, coloco, né? Acho que era para casar com aquela coisa. E eu pensava num anel. E aí fui desmontando, eu sei que já tinha tirado pistão, hoje eu sei o que eu desmontei. E eu tinha desmontado já parte dos pistão, metade do motor estava no chão, e aquela fila de peça. E eu não achei os anéis. Liguei para o mecânico e falei: ó, não consegui achar os anéis. Aí ele foi lá em casa, pegou uma pazinha, começou a juntar as peças, colocou dentro de uma caixa, e ficou 2 semanas lá para fazer o carro funcionar de novo. Tinha que ser especialista, né? Então as coisas nem sempre são simples. De repente, nem foi chamado. Eu gosto muito da mecânica, mas não estudei, não sei fazer. Então não tem dom para isso. Minha mãe falava assim: se você tratar for médico, vai morrer muita gente, porque quando a coisa não funciona, você acaba de quebrar. Aí eu ficava imaginando, abre o paciente, o que ele tinha mesmo? Tá, isso aqui não tem mais jeito não. Já pensou? Então precisa ter dom, precisa ter chamado para aquilo que faz. Daí você faz o melhor. Uma pessoa que consegue abrir outra e costurar e consertar, eu acho isso maravilhoso. Que consegue desenvolver um remédio, uma pílula minúscula resolve um problema grave na sua vida. Isso é dom de Deus. Às vezes você dá um sorriso e um bom dia e você já alegra o ambiente. Isso é dom de Deus. O problema é que muitas vezes nós não estamos usando isso para louvar o Senhor, aquilo que Ele te deu. E aí esse dom fica a serviço do inimigo. E eu li uma vez que todo cirurgião que não exerce a função, que não exerce o seu chamado, ele é um serial killer em potencial. Viu que perigoso? Se ele não é usado para o Senhor, vai ser usado pelo inimigo. Foi o que aconteceu com Sansão. Usou o dom e o talento para ficar se divertindo às custas do inimigo. E o que aconteceu? Acabou sendo derrotado. Não acreditou no óbvio. Então faça o seu melhor. Faça para Deus. Na área da sociedade que você atua, mas faça para o Senhor. Provérbios capítulo 16, do verso 3 diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e seus planos serão bem sucedidos. Quem que não quer que os planos dê certo? Quem que não quer que aquilo que você planeja dê certo? O segredo está aí. Consagre ao Senhor e tudo que você faz.
Os filmes que você está assistindo é de uma pessoa consagrada ao Senhor? Os ambientes que você frequenta é de alguém que está consagrado ao Senhor? As coisas que você come, que você bebe, representa quem é consagrado ao Senhor? Os lugares que você faz isso, os ambientes que você se move nisso, as músicas que você ouve, edifica alguém que está consagrado ao Senhor? O Senhor se agrada da forma que você está vivendo? Os negócios que você está fazendo? Você como funcionário pode ser avaliado a qualquer momento pelo próprio Deus, naquilo que você consagrou a sua vida. Então consagrar o ministério é isso, queridos, é tudo que você faz. E se tudo que você faz para o Senhor, os seus planos serão bem sucedidos. Pastor, eu acho que eu tenho planos que não tem nada a ver com Deus. Por quê? Porque ele não está consagrado ao Senhor, não está fazendo para Ele. Se você consagrar e fizer tudo, o que vai acontecer? Você vai estar alinhado com aquilo que Ele quer. Quando você der uma palavra, quando você fizer uma crítica construtiva, já pensou? E não mais murmuração, reclamação, porque tem uma vida consagrada ao Senhor. Todo mundo quer ficar perto de pessoas agradáveis, que tem coisas boas para falar, e que quando fala elogios. Você não tem aquele parente, que eu não vou falar o nome dos nossos, que quando fala fulano está vindo, fala xiii, tem até que cuidar com o que fala, porque vai chegar murmurando, vai chegar reclamando. É bom até que não viesse. Daí por educação a gente convida, e o miserável aceita o convite, mas você não quer estar perto, e a gente ri disso, mas de repente você é esse parente. Se você for esse parente, meu amigo, meu irmão, você precisa da consagração mais que nunca, urgentíssimo, porque geralmente a gente cai naquele erro da qual a gente condena. Por isso nós precisamos consagrar tudo o que fazemos ao Senhor. Sejamos santos, porque o Senhor é santo. Não dá para se relacionar com alguém que não pensa igual. A gente não gosta, a gente quer fugir. Aí para estar diante de Deus, ele fala isso: dedique-se completamente a mim, sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam, já que eu sou o seu Senhor, obedeçam as minhas leis, os meus princípios, meus decretos. E porque eu separei vocês dos outros povos. No caso de Sansão, comer mel era ruim para a maioria do povo, era até indicado pelos médicos. É própolis, é saúde comer mel. Mas para ele não. Para ele era quebra de consagração. Tem problema, pastor, tomar uma cervejinha, botar no Instagram, colocar lá, né, happy hour com meus amigos, não sei o quê. A Bíblia não condena isso. Mas para você que é consagrado, não cabe, meu irmão. É um testemunho ruim. Os próprios amigos falam: ué, você não é crente? Eu achei que crente não bebia isso. Aí você fala: não, crente o diabo também é. Eu falei: sim, e olha o que ele faz. Então nós precisamos entender essa consagração. Não é restrição, igual o Paulo falou. Não estou dizendo isso para pôr restrição em vocês, mas para que vocês vivam de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Tenha uma vida de plenitude, que todas as áreas seja bem sucedido, que todos os teus planos dê certo. É assim que nós queremos viver. É esse o resultado que nós queremos, não é? Amém? Então, como que a gente faz para consagrar? Orando, entregando nossa vida com sinceridade. Sansão errou. Vai diante do sacerdote, começa tudo de novo. Eu não sei como é que foi 2021 até aqui para você. De repente você comeu mel onde não devia. De repente você viu, ouviu, fez coisas que não devia. Esse é o momento de zerar. Quem que vai avaliar isso, pastor? Como é que você vai saber quem está, quem não está? Eu nem vou tentar. Eu tenho que cuidar da minha vida.
Mas o Senhor sabe, porque Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Ele não vai saber o que você pensa. Você tem uma arma poderosa. O diabo não sabe o que você pensa, mas o Deus Criador sabe tudo que vai aí dentro. Ele te conhece do jeito que você nem imagina. Você não conhece. Então, se você consagrar de verdade, vem os frutos disso de forma sobrenatural na sua vida. Creia nisso. Creia nisso. Vamos colocar de pé. Você que está em casa, coloque-se numa posição de reverência. Feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração e faça a sua oração de consagração. Eu vou estar orando, mas você faça a sua. Eu poderia pedir para vir na frente, mas como de manhã, agora à noite tem muita gente, nós precisamos evitar as aglomerações. Continuamos cuidando com os protocolos de saúde, mas você e Deus sabe da sua intenção, do seu coração. Então coloque diante dele. Pai, em nome de Jesus, eu apresento cada um dos meus irmãos, os que estão aqui, os que estão perto, os que estão longe. O Senhor conhece o caminho que eles trilharam, mas o Senhor conhece também o destino de cada um. E junto com eles, Senhor, nós queremos entregar mais uma vez a nossa vida ao seu senhorio. Nós queremos consagrar nosso serviço, consagrar aquilo que nós fazemos, Senhor, para que seja feito com sabedoria, com qualidade, com responsabilidade, mas que seja feito de maneira que agrade ao Senhor de todas as maneiras. Tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força, que eles possam alegrar o teu coração na forma de viver, que nessa entrega mais uma vez, consagrando aquilo que eles fazem. Senhor, nós pedimos perdão se aquilo que fizemos até hoje não agradou o Senhor, mas queremos diante de Ti, diante da congregação, diante dos anjos, diante dos homens, diante do mundo, Senhor, consagrar a nossa vida para fazer aquilo que deve ser feito de forma correta, de forma sadia, para que isso dê fruto, e esses frutos, Senhor, venha permanecer. Pai, em nome de Jesus, que teus filhos sejam inspiração para outros, que na sua vida de honestidade, de santidade, de consagração, eles possam inspirar a outros no seu serviço, naquilo que eles fazem, Senhor, em qualquer área da sociedade, transformando as vidas que estão ao seu redor, atraindo, Senhor, para Ti, Senhor, atraindo para o Senhor, que as pessoas vejam a forma dos Teus filhos viverem e sejam atraídas por ela, Senhor, pela alegria, pela prosperidade, pela sanidade, Senhor, dos Teus filhos, que em nome de Jesus nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor sonhou, tudo aquilo que o Senhor planejou. Tua palavra diz que os Teus caminhos, Teus sonhos, Teus pensamentos para conosco são muito mais altos, e nós queremos, Senhor, viver o todo do Senhor. Por isso entregamos a nossa vida, consagramos ao Senhor o nosso serviço, o nosso ministério, para que nós possamos avançar poderosamente, sermos frutíferos, sermos relevantes no Teu reino, nessa sociedade, na nossa família, enquanto nós vivermos, para a honra, glória e louvor do Teu nome. Se você concorda com essa oração, diga amém, amém. Dê uma salva de palmas para aquele que vive, para aquele que reina, para aquele que é o único digno de você entregar a sua vida em nome de Jesus.